E aí, como é que a gente faz os nossos filhos serem organizados? Será que existe uma fórmula mágica para a gente transformar os nossos filhos de pequenos bagunceiros em grandes mestres da organização, grandes seguidores de Marie Kondo? Eu acho que não. Mas eu vou elaborar um pouco mais nessa conversa aqui, porque eu acho que a gente às vezes precisa alinhar os nossos ponteiros. Eu já estou dando aqui uma pista do que eu vou falar no final dessa conversa. Mas antes, é claro, aquele pedidinho de sempre, né? Rapidinho aqui, só aquele recado que você pode me ajudar a divulgar o meu trabalho por aí. Você pode primeiro garantir que você está inscrito ou inscrita no meu canal, né? Vê aí se o sininho está ativado e tudo mais. E me ajuda mandando esse vídeo para pelo menos uma pessoa que você acha que esse vídeo vai ajudar, tá legal? Assim você me ajuda a chegar em mais pessoas que talvez não conheçam o meu trabalho, tá bom? Mas vamos lá então, por que eu estou decidido de fazer esse vídeo aqui? Bom, eu recebi um comentário que mexeu comigo. O tamanha a angústia que eu senti lendo esse comentário, mas assim, eu acho que é uma angústia compartilhada, não estou falando de uma forma sarcástica não, tá? E era um comentário que dizia assim: como ajudar a criança a ser organizada? Com qual idade posso começar a cobrar dela, mesmo tendo ensinado desde cedo? Pois é. Aqui a gente tem um monte de coisa para conversar, mas já dá para ver aquela angústia de tipo, poxa, eu já ensino, no caso aqui eu acho que é a filha, né? Eu já ensino a minha filha a ser organizada desde cedo. Mas a partir de quando que a gente deve cobrar dos nossos filhos essa organização? E eu acho que tem muita coisa para a gente elaborar aqui. E a primeira delas é a gente entender que os nossos filhos não são folhas de papel em branco. Então o primeiro ponto é esse. Não dá para a gente entender que eu quero que o meu filho faça X, então eu vou treinar o meu filho com X e ele vai me entregar X. Não funciona dessa forma. Seria ótimo se funcionasse, né? Mas aí não seriam filhos, seriam robôs, né? Eles não teriam vontade própria, personalidade própria. Então, assim, não são folhas de papel em branco. Então, o que a gente precisa entender é que, primeiro, eles têm o seu jeitinho, a sua forma. Segundo, eles têm a sua idade que vai corresponder ali mais ou menos à fase de desenvolvimento na qual elas se encontram. O que isso quer dizer? Não dá para você cobrar organização de uma criança de 2 anos, nem de 3. Agora, se a gente estiver falando de uma criança de 9 anos, será que dá para a gente cobrar? Que tipo de organização é essa que a gente está cobrando deles? Então, a própria noção de organização, ela deve mudar e acompanhar o crescimento dos nossos filhos para que a gente sempre consiga ter dos nossos filhos aquilo que eles são, né, na etapa de desenvolvimento deles, que eles sejam capazes de entregar. Senão a gente só vai se frustrar. E normalmente comentários assim, desejos assim, só vão nos levar à frustração. Aí você está falando, poxa, tá bom, Thiago, eu entendi, eu não vou forçar muito meu filho, mas quando é que eu vou ter isso? Eu quero saber na prática. Bom, na prática eu vou te dar algumas dicas, porque eu acho que dá pra gente trabalhar dessa forma, mas a primeira delas é entender isso que eu falei, tá? Assim, a primeira dica é essa. Entenda que os nossos filhos não são folhas de papel em branco, que eles vão oferecer aquilo que eles são capazes de oferecer cognitivamente, dependendo da idade e do desenvolvimento delas, e a gente tem que alinhar essas expectativas. Essa foi a primeira grande dica, tá? A segunda dica, ela vem de uma coisa que eu sempre falo muito, que é o modelo, tá bom? Uma das formas mais poderosas dos nossos filhos aprenderem com, né, a vida, como se comportar e o que fazer, é através do modelo. Isso significa o quê? Não adianta eu cobrar uma organização dos meus filhos se os meus filhos veem que a minha mesa de trabalho, por exemplo, é completamente bagunçada e desorganizada. Se eles veem, sei lá, a pia da cozinha que eu deveria estar organizando completamente bagunçada. Se eles veem, por exemplo, a sala que está sempre zoneada. E eu não estou falando que a gente precisa, né, viver em função de arrumar sala, porque eu mesmo sou a favor da gente levar isso com mais leveza, tá? Então, assim, essa questão de organização pra gente aqui é muito uma escolha. Tipo, eu vou viver em função de catar todos os brinquedos do chão da sala? Ou será que eu vou, dependendo do dia, dependendo de como eu esteja cansado, porque foi um fim de semana, sei lá, super intenso, eu vou deixar aquela sala para arrumar na segunda de manhã junto com os meus filhos? É uma possibilidade. Então, assim, a gente precisa primeiro relaxar nisso daí e entender que é através desse modelo que os nossos filhos vão se espelhar. Porque não adianta a gente cobrar X e mostrar Y para eles, tá bom? Então essa foi a segunda dica. A terceira dica está justamente no que ela fala aqui, mas eu vou tentar trazer de uma forma diferente, que é o desde cedo, que ela coloca na fala dela, né? Se eu ensino a ela desde cedo. A questão não é, de novo, ensinar a criança desde cedo, e sim praticar a organização como algo que faz parte da rotina daquela família desde cedo, porque a organização faz parte da vida daquela família. Entende a diferença? Por que eu estou falando dessa forma? Porque, assim, às vezes a gente acha que a gente ensina quando a gente só está mandando os nossos filhos arrumar brinquedo, gritando com eles, ameaçando eles de ficarem de castigo ou fazendo coisas até piores só para eles arrumarem, catarem os brinquedos, arrumarem o quarto, quando que não tem nenhuma função para eles.
quando aquilo é só uma demanda, uma ordem, né? Um desejo dos seus pais que vão, obviamente, convidá-los a resistir a esse desejo, porque não faz sentido, porque eles nunca veem a casa arrumada, porque é chato, porque nunca foi divertido e porque nunca foi dessa forma. Então, se você aí está com um bebezinho pequeno, está com uma criança pequena e está começando a pensar sobre isso, então pense dessa forma. As coisas precisam ter uma organização já desde o início, para facilitar a sua vida lá na frente. Então, quando eu falo de organização, eu falo de tudo, tá? Eu falo até de rotina. Se a vida da sua filha, da sua criança, tem uma rotina estabelecida ali, sabe, bem regradinha de, quando é que ela vai ir para a escola? Tá bom, vai naquele horário, vai de manhã. Antes de ir para a escola, o que que ela faz? Depois, quando ela volta da escola, o que que ela faz? E de tarde, no meio da tarde, o que que vai ter? Vai ter o lanche, vai ter um momento de leitura de livro. Se as atividades são encadeadas com um certo ritmo, né, com uma ordem, com uma rotina, que não estou falando nem de rotina rígida de, não, 17h53 ele tem que ir lá escovar o dente. Mas se as coisas têm já esse encadeamento, essa organização do tempo, isso ajuda a criança a se entender também, tá? Porque é isso, organização não deveria ser uma imposição, e sim algo que a gente faz porque a gente sabe que nos ajuda, que nos deixa, sabe, organizados internamente, inclusive. Então, é pensar dessa forma, tá? Então, vamos lá, pratica desde cedo, com a rotina de um bebezinho ali desde sempre, com os brinquedos sempre muito bem categorizados e segmentados, sabe? Você não estou falando de fazer microcategorizações, não, mas tipo, se você tem um containerzinho, que é o containerzinho dos blocos de madeira de montar, você tem ali um bloco, ele está identificado, ele está ali acessível para a criança. Se tem ali os brinquedos de carrinho, eles vão estar num outro containerzinho, numa caixinha de sapato, não precisa ser coisa, sabe? Você não precisa fazer um investimento milionário para isso. Uma caixinha de sapato que vai estar escrito ali, carrinhos de brinquedo. Se cada coisa desde sempre teve o seu lugar e essa criança sempre foi convidada, pegou uma caixa, brincou com aquilo, acabou com aquilo, guarda guarda os brinquedos ali para poder organizar aquilo, para depois pegar outra caixa e brincar com outra coisa, as coisas ficam muito mais fáceis da gente incentivar a criança a manter essa organização para ela entender, porque aquilo ali já meio que já faz parte da vida dela. Então, quando ela vai crescer, ela vai entender que a mesinha de estudo delas vai ter que ter a partezinha para, sei lá, botar o computador para ela fazer as pesquisas, que vai ter que ter ali do lado o estojo com o caderninho, ou ali na estantezinha do lado vão ter os livros para ela estudar. Então, assim, a gente começa a entender que essa organização lá do início vai ajudar a gente a construir um senso de organização para a criança entender que aquilo ajuda ela, que aquilo faz bem a ela, que não é só uma ordem nossa, tá legal? E agora tá na hora da nossa quarta dica, que é transformar as coisas que podem ser chatas em atividades lúdicas, né? A gente pode sempre transformar aquilo que a gente deveria fazer, que às vezes é meio chato, em uma coisa que é divertida, que é legal, que é engraçada, porque nem sempre tudo aquilo que a gente vai fazer precisa ser sacal. E se você está querendo ter uma proatividade da criança ali, uma participação, né, uma colaboração da criança, é mais fácil quando a gente transforma aquilo em brincadeira. De novo, eu sei que isso não é fácil quando a gente está ali na correria do dia a dia, tem hora para sair, para ir para casa, para ir para o trabalho, não sei. Eu sei que é difícil, mas se a gente tenta mudar um pouco a nossa mente ali na hora de, ao invés de só gritar com a criança, tenta fazer um negócio diferente, a gente costuma ter muita a colaboração dos nossos filhos nesse processo. Vou dizer como. Tá ali na hora de arrumar os carrinhos dentro da caixa de sapatos de carrinhos, né? E o seu filho tá ali, não quero. E então vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso numa grande corrida para dentro da caixa dos carrinhos? Aí você pega a caixa de sapato, coloca ela virada para cima assim, e pega a distância assim, e vai jogando todos os carrinhos assim, ó, correndo para dentro da caixa. E vamos ver, será que a gente consegue botar todos os carrinhos lá dentro jogando dessa forma? Vamos lá, filho, tá. E você vai fazendo. Isso daí que eu fiz para você aqui agora foi literalmente algo que eu inventei na minha cabeça nesse exato momento da gravação dessa minha conversa aqui, tá? Não foi algo que eu testei antes, não foi algo que eu elaborei pra caramba aqui, que eu roteirizei e tal. Não, só veio na nossa cabeça. Porque quando a gente tem filho, isso é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça, sabe? Essa criatividade, para tentar solucionar as coisas de uma forma rápida, a gente tentar pensar em coisas que fogem completamente daquele senso comum que a gente sempre faz, para a gente captar a atenção e o interesse dos nossos filhos. Então é isso. Tem a caixa, vamos transformar isso numa corrida. Tem as bonecas ali. Vem cá, filho, vamos aqui arrumar as bonecas dentro da caixa como se fosse uma casinha para elas tomarem chá, para elas não caírem. E a gente inventa um monte de coisa. E isso vai tornar a atividade menos sacal, mais interessante para a criança. E ela vai entender que coisas que você tem que fazer, mesmo que você precise fazer, porque, sei lá, por causa de rotina e tudo mais, não necessariamente precisam ser
penosas, sabe? E isso é um aprendizado super importante para os nossos filhos. E agora a gente vai para a nossa quinta dica, que se resume basicamente a uma palavra: encorajamento. Sim, a gente esquece de encorajar os nossos filhos na maior parte do tempo. E isso faz uma diferença danada quando a gente quer que eles participem mais daquilo que a gente está propondo ali no momento. O que eu quero dizer? Às vezes, quando a gente está pedindo para os nossos filhos organizarem os brinquedos, ou para, né, para ajudar ali na organização das roupas, né? Estou trazendo as roupas aqui, me ajuda aqui a arrumar as roupas para botar a roupa que é do seu armário, a roupa que é do meu armário, vamos tentar dividir as roupas e tal. Às vezes a criança, ela, não quero, não consigo, eu não sei fazer. Ao invés de você gritar com seu filho, ao invés de você ameaçar que ele não vai poder ver desenho, ao invés de você ser grosseiro, sabe, com o seu filho, você pode muito bem encorajar o seu filho, porque às vezes é isso que falta para a criança. É que alguém fale para ela assim: eu sei que você consegue fazer, eu confio em você, eu tenho certeza que você consegue fazer isso, filho. Senão eu não ia estar pedindo isso para você. Então, assim, nesses momentos a gente precisa ser firme e certeiro nesse encorajamento. Então, já aconteceu várias vezes isso aqui em casa, inclusive, de tipo, eu não consigo, é muito difícil para mim. Não, eu tenho certeza, Maia, que você consegue. Olha, você vai levantar agora, você vai sentar aqui comigo, eu tenho certeza que você vai fazer a melhor organização que eu já vi desses carrinhos aqui dentro da caixa. Vamos lá. E aí a gente vai, começa, aí a criança se sente, sabe, confiante, fala assim: caramba, meu pai, minha mãe confiam em mim, sabem que eu posso fazer isso, então eu acho que eu posso fazer isso sim. E senta, porque às vezes, é claro, tem um pouco de preguiça, mas às vezes falta aquele incentivo de: não, eu tenho certeza que você consegue, filho, senta aqui comigo, vamos fazer junto. E é isso, você encoraja, convida para fazer junto e vai dar tudo certo. Nossa última dica, que é basicamente: entenda qual que é a sua necessidade de organização e qual que é a organização que o seu filho é capaz de oferecer a você. E não sou eu que vou dizer isso, não é ninguém na internet que vai te dizer isso, é você mesmo, tá? É você que aí no dia a dia, conhecendo seu filho, melhor do que qualquer outra pessoa nesse mundo, vai poder saber o quanto que ele consegue chegar em nível de organização e o quanto que você quer que exista de organização na sua casa. Porque às vezes a gente tem uma necessidade que ela é muito além do que os nossos filhos podem contribuir, ou até outras pessoas que estão com a gente. Então, às vezes é bom a gente também fazer esse trabalho interno de entender que, peraí, de onde vem essa minha necessidade de ser tudo muito bem organizado, que os brinquedos estejam organizados por cor, ou por, sei lá, por nome em ordem alfabética. Por que que eu preciso que isso seja dessa forma? Por que que eu preciso que, sabe, a sala esteja impecável? E aí, nesse momento que você começa a descobrir outras questões sobre você mesmo, que você acaba transferindo para os seus filhos, né? Assim, não estou falando que tudo é sobre isso, mas às vezes a gente passa por isso, dependendo da nossa própria história, de como que a gente foi criado, de como que a gente foi cobrado para manter a organização, faz com que isso, né, ainda tenha reverberações quando a gente vai criar os nossos filhos. Isso é super normal, tá, gente? Assim, não é das melhores coisas de se lidar, obviamente, mas assim, isso acontece pra caramba. A gente está sempre, sabe, sendo afetado ainda pela forma como nós fomos criados. E é uma coisa que a gente vai lidar no dia a dia. Mas nesse caso específico, é bom você parar e pensar: poxa, será que eu realmente preciso que seja tudo organizado dessa forma? Será que eu tenho talvez alguma dificuldade de lidar? E de onde vem essa dificuldade de lidar com algo que está ligeiramente desorganizado? Será que, né, a louça ela precisa ser seca e guardada exatamente no momento que eu acabo de lavar a louça? E isso me afeta demais? E por que que isso me afeta demais? Sabe o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que é errado você guardar a louça, secar ela imediatamente depois de lavar. Não estou dizendo que é ou que não é, sabe? Mas eu acho que esse é um processo nosso, porque a gente esquece que quando a gente cria filho, essa parentalidade ela tem que vir de dentro para fora. É sempre um exercício de a gente olhar para dentro, entender o que que é importante, como que as coisas batem na gente, para a gente saber o que que vai para fora para os nossos filhos. Então, esse é um processo super importante. Você analisar e ver: será que eu poderia diminuir um pouco essa carga, sabe? Isso aconteceu muito com a gente, tá? Comigo, com a Anne. Posso até dizer para vocês aqui. A gente antes, assim, com um filho só, com 2 filhos, a gente era super assim: não, a casa nunca pode dormir bagunçada. E hoje, com 4 filhos, a gente flexibilizou isso. Assim, cara, às vezes a sala vai dormir desorganizada, porque eu estou priorizando a minha noite de sono, fazendo os meus filhos dormirem um pouco mais cedo, porque organizar uma sala com criança é mais demorado. Mas eu também não vou ficar catando brinquedo depois, porque aqueles brinquedos não foram eu que baguncei, sabe? Então, até que ponto a gente às vezes também se sobrecarrega só para ter uma necessidade nossa atendida? Então,
Sabe esse lance? A gente fez muito esse trabalho aqui em casa. E eu acho que é importante a gente passar por isso. Mesmo que você chegue num ponto que fale assim, não, eu quero que isso fique arrumado sim. Mas talvez não com tanta rigidez quanto eu tenho hoje, sabe? Então, esse é um ponto de extrema importância. Bom, eu dei todas as minhas dicas aqui, mas o que eu quero que você entenda dessa conversa toda é que, assim, não existe fórmula mágica para a gente fazer os nossos filhos serem organizados. É tudo uma construção. Desde o início da vida deles, eles vivem num lar que tem uma certa ordem, que tem uma certa rotina, que as coisas têm um ritmo, uma cadência, e que cada coisa tem o seu lugar. É muito provável que eles assumam um pouco desse valor para si, mas não necessariamente o mesmo valor que você tem para si da organização. E que está tudo bem, porque os nossos filhos não são clones nossos. E aí faz parte daquele trabalho da gente dialogar com eles. Inclusive quando eles crescem, né? A gente está aqui com o Dante, que tem 11 anos, que a gente está sempre tendo que lembrar ele. Filho, olha só, você sabe que se a coisa está desorganizada, se está no lugar errado, o que pode acontecer? Você pode perder primeiro, né? Ainda mais estamos falando de estudos aqui, você pode perder o seu livro, ou pior ainda, a sua irmã, a Cora, ela pode pegar esse livro porque vai estar na altura dela, vai estar jogado no chão, pode rabiscar, pode riscar, e eu não vou poder fazer nada quanto a isso, porque você não cuidou. Né? Organizar é cuidar daquilo que é importante para você. Então, as coisas elas vão basicamente sendo sempre tratadas da mesma forma, mas adaptadas à idade e ao desenvolvimento dos nossos filhos. Então, é sempre pensar que isso é um negócio para a vida toda, tá? E a gente vai estar sempre tendo que lembrar os nossos filhos. Não adianta só cobrar. A gente tem que incentivar, a gente tem que encorajar, a gente tem que sentar junto e organizar junto com os nossos filhos. Tá bom? Eu espero que essa conversa tenha feito sentido pra você. E se fez, me ajuda a divulgar pra alguém. Me bota lá nos stories. Poxa, eu tô vendo essa conversa aqui, caramba, fez tanto sentido pra mim. Fez pra vocês? Pode jogar isso em qualquer lugar que você quiser. Eu não me importo. As pessoas às vezes ficam assim, não vou jogar porque você vai ficar chateado. Não, pode jogar no WhatsApp. Joga no Instagram. Cara, essa conversa aqui, ela foi feita pra ser espalhada, tá bom? Eu não estou preocupado com o número de views, eu estou preocupado com pessoas que me escutem e que possam ser ajudadas por essa conversa que eu estou conduzindo aqui, tá legal? E se você gosta muito do meu trabalho, você pode ir lá também no apoia.se/Paizinho, e se tornar um apoiador ou apoiadora do meu trabalho. Lá com R$ 15 por mês você me ajuda a manter essa produção de conteúdo que eu faço já há mais de 11 anos, sabe? Assim, toda semana produzindo conteúdo novo aqui, com qualidade, com estrutura e com gente trabalhando por trás disso, além de mim, sabe? Então você pode fazer parte disso. E além de você me ajudar, você também vai entrar no grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, onde a gente está sempre trocando ideias, sempre se ajudando e é sempre uma coisa muito linda de se ver, tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.